Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar, venha te dar um dia de grande alegria, de grandes realizações. E você que nos vê pela primeira vez, como aqui no culto presencial, nós sempre falamos, né? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Volte sempre. Nós temos um canal também no YouTube, além desse que você está nos vendo através do Facebook, /TV MJCP, nós temos também no YouTube, o TV MJCP. E eu quero solicitar a sua inscrição, inscreva-se. É importante para o nosso ministério alcançar 1000 inscrições. Nós estamos aí na luta por cada inscrito, nós não compramos inscrições, nós estamos na luta por cada inscrito para podermos fazer nossas lives também através do YouTube. Hoje nós estamos somente através do Facebook, mas eu quero te pedir que, além de se inscrever, você deixe o seu like e ative o sininho para que nós possamos compartilhar juntos, esses momentos tão especiais das nossas mensagens em nome de Jesus. Agora nós vamos para a palavra. É o momento em que nós estaremos pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre os mistérios do reino de Deus. É uma sequência que Deus tem nos dado e eu quero compartilhar com você Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Olha, quando você assistir o culto, participar do culto aí na tua casa, a Bíblia, uma caneta e um pedaço de papel para que você possa anotar tudo aquilo que o pastor vai falar, que é importante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre os mistérios do reino de Deus. Essa é a 8ª mensagem, tá, amados? E diz assim no versículo 11, é o que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então aqui nós vemos Deus separando, né? A quem ele vai se revelar e a quem ele não vai se revelar. Então ele se revela, né, para um grupo de pessoas. Aqueles que vão conhecer os mistérios do reino dos céus. Hoje nós vamos continuar pregando sobre esse assunto. E nas oportunidades anteriores falamos do mistério do reino. Abordamos o reino de Deus. Só para lembrar aí, fazer a tua memória correr um pouquinho para trás, né? E lembrar, buscar. O reino de Deus não é comida nem bebida. Muitas pessoas acham que porque tem uma despensa cheia, está vivendo uma coisa boa com Deus. Às vezes não está. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Abordamos também o reino dos homens, que envolve a comida, a bebida, a soberba, a arrogância, a prepotência e o poder sobre o próximo. E abordamos também o reino das trevas, né? Essa primeira mensagem eu me lembro que foi uma bênção muito grande. É um reino organizadíssimo, o reino das trevas. Inclui os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, instalado nos lugares celestiais. Olha que coisa, hein? Falamos também do mistério da fé. Abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. A fé verdadeira tem como fundamento a pessoa de Jesus. Se você tem acreditado somente em Jesus, Jesus é o centro, é a base, é a rocha da tua fé, meu irmão, você está na fé verdadeira. Mas se existem outras situações em volta, meu irmão, está complicado, hein? Nós estamos precisando aí, aprender mais um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. A fé falsa tem como fundamento as religiões, as seitas e as filosofias. A fé falsa está sempre ligada às religiões, sempre aos sentidos. Meu irmão, você precisa ver, você precisa apalpar, você precisa pegar, você precisa sentir. Meu amado, é assim que funciona a fé falsa. Você tem que fazer alguma coisa. Meu Deus.
Essa é a diferença fundamental entre a fé verdadeira e a fé falsa. A fé falsa leva a pessoa à idolatria, à feitiçaria, mas a fé verdadeira leva a crer na ressurreição. O ser humano precisa acreditar na ressurreição, pois Jesus está vivo, ele venceu a morte, conforme foi pregado no último domingo. Falamos também do mistério da vontade do Senhor, falamos do mistério da igreja, e desde o dia 11 de maio temos falado sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. Olha, esses mistérios de Deus, Cristo, são os mistérios ocultos de Deus, estão em Cristo. Então, Cristo veio abrir, vamos dizer assim, o tesouro de Deus. A Bíblia diz que nós temos um tesouro dentro de nós. Que tesouro é esse? É o tesouro de Deus, são os mistérios de Deus que precisam ser abertos por cada um de nós. Deus já nos deu a chave. Deus já te deu a chave para você poder compreender o que Ele fala, compreender o que Ele diz. Muitas vezes nós, quando estamos na carne, quando estamos fora do jeito que Deus quer que a gente fique, nós não compreendemos, às vezes, nem a mensagem que o pastor prega. Viemos à igreja, ouvimos e não entendemos o que Deus falou conosco. Mas esse tesouro está aí dentro de você, você precisa tomar uma atitude de se voltar para poder abrir e deixar Deus, o Espírito de Deus, revelar a você a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Que coisa tremenda é essa, né? Então nós temos falado sobre pregações, sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. A primeira oportunidade falamos sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus realizou na vida do ser humano. Por causa do pecado, o homem perdeu a sua comunhão com Deus. Mas em Cristo Jesus ela é retomada. Então você que já entregou a tua vida a Jesus, a tua comunhão com Deus foi retomada. Você agora tem acesso. O muro da inimizade foi derrubado. Você agora tem acesso ao Santo dos Santos, à intimidade com Deus. Deus pagou e continua pagando um bom preço pela vida humana. Você tem muito valor diante de Deus. Guarda isso no teu coração. Não se desvalorize. Nós precisamos valorizar o que Jesus fez na cruz. No contexto de Deus, a sua e a minha vida passam a ser vividas para a glória de Deus. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida agora toma um novo rumo. E que rumo é esse? Viver para Deus. Passamos a ser instrumentos de Deus nesta terra. É o Espírito Santo que tem que guiar as nossas vidas. Amém, queridos? Os objetivos mudam. Olha, as prioridades mudam. Nós tínhamos muitos objetivos, tínhamos muitas prioridades. Eu gostaria muito, mas na época que eu me converti com 40 anos, eu tinha uma vida próspera aos olhos dos homens. Então eu e a Cecil viajávamos muito, passeávamos muito. O que queríamos fazer, nós fazíamos. Esse era o nosso mundo, esse era o nosso objetivo. Mas as prioridades mudaram por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós abrimos a nossa casa e ali começamos a pregar a palavra, começamos a revelar o que Deus tinha para nós e para todos aqueles que nos procuravam. E aí começou o grande ministério Jesus Cristo é a porta. Quantas vidas hoje estão de Jesus por causa de uma atitude que eu tomei? Eu e minha esposa e minha casa tomamos, os objetivos mudaram, as prioridades mudaram, o nosso corpo foi transformado em templo do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos tomar essa atitude de ser verdadeiros templos do Espírito Santo. A glória de Deus tem que encher a nossa vida e essa glória tem que transbordar para alcançar outras vidas. Na segunda oportunidade, aprendemos que o ser humano, após a sua queda, ficou submisso, escravizado pelo pecado. O homem natural, ele não sabe disso, ele precisa ser informado. Você é escravo e não sabe. O pecado domina a tua vida. Um dos detalhes lindos de Jesus é que quando você entrega a tua vida para Jesus, o pecado passa a não ter mais domínio sobre a tua vida. E isso é tremendo, igreja.
Isso é tremendo, aquele homem que fazia isso, fazia aquilo, aquela mulher que fazia isso, fazia aquilo, ela agora pode não fazer mais. Meu Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre ela. Em todos os níveis, não tem pecadinho nem pecadão, qualquer pecado. Qualquer pecado. O mentiroso para de mentir, o assassino para de matar, o cruel para de ser cruel, aquele que difamava para de difamar, aquele que perseguia para de perseguir. O maior exemplo é o apóstolo Paulo. Era um perseguidor. Quando Jesus se encontra com ele com Jesus naquele caminho para Damasco, dali para frente ele parou de perseguir. Parou de perseguir. Porque ele teve um encontro com Jesus. Nós precisamos parar de pecar através do encontro com Jesus que tivemos. Você pode agora dizer não para o pecado. Você pode agora dizer não para a desobediência. Aleluia. Satanás é quem ditava como a humanidade devia caminhar, mas a igreja não. A igreja quem dita as normas para ela é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar as atitudes de Deus. Na terceira oportunidade, vimos que o mistério de Deus, Cristo Jesus, veio para revelar as coisas que se encontravam ocultas desde a criação do mundo. Aprendemos sobre o mistério da desobediência através da vida de Nimrod, e o mistério da obediência através da vida de Jesus Cristo. São dois muito diferentes, né? Você quer ver um filho, uma pessoa obediente e uma pessoa desobediente? Meu Deus do céu. Você vai ver que o obediente vai ser abençoado. Deus vai honrá-lo. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer coisas a favor dele. Mas o desobediente vai colher o quê? Só espinhos. Só espinhos. Vai colher a morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário da desobediência é a morte. Nós temos que despertar para a vida, para a obediência. No último domingo, crescemos na graça e no conhecimento sobre o assunto ressurreição. Preguei sobre ressurreição. E agora, através do mistério de Deus, Cristo Jesus, nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Eu quero que você, a minha irmã foi usada hoje aqui no louvor, né? Jesus para diante daquela tumba, tira a pedra. Mas se Jesus ficasse calado, não saía Lázaro. É o poder da palavra que tira as vidas das tumbas. Oh, Rakai Xandecomanaias. E ali, Jesus fala e o poder da palavra de Deus penetrou o impenetrável. Aleluia. Salmo 107. Louvado seja o nome de Jesus. Esse salmo tem passagens muito lindas. Porque o título desse salmo é Deus salva de todas as tribulações. Não tem tribulação que Deus não salve, que Deus não livra, que Deus não cura, que Deus não liberta. Aqui ele diz, olha só o versículo 19, então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Meu amado e minha amada, que coisa linda, né? Então a palavra de Deus, para se manifestar com poder e glórias em nossas vidas, Deus precisa ouvir o clamor. Porque a palavra de Deus aqui começa dizendo, então na sua angústia clamaram ao Senhor. É um misterioso poder da palavra de Deus. Aleluia por isso. Hoje Deus estará revelando o mistério do poder da sua palavra. Qual a maneira estabelecida por Deus para experimentarmos o poder da sua palavra? Qual a maneira? O que devemos fazer para que este poder, o poder de Deus, seja manifestado em nossas vidas, seja manifestado a nosso favor? O salmista nos informa que na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, enviando a sua palavra, sarando e libertando do poder da morte. Eu quero que você, eu também,
lembramos-nos sempre disto. Se eu clamar ao Senhor, receberei os benefícios da palavra de Deus. Serei sarado e também serei livre. É interessante. Muitas pessoas estão ainda escravizadas, porque ficam com o bico fechado, ficam com a boca fechada. E Deus diz, quando você clama, eu ajo, eu movimento o mundo espiritual, eu me movimento a favor daquele que clama. Deveremos colocar em prática esse segredo, clamar. Verbo bonito esse. Para a vida do cristão, clamar é sinônimo de manifestação do poder de Deus. Aleluia! Então eu quero dizer para você o seguinte, o segredo é clamar. Publique aí nos comentários, você que está conosco, né? O mistério é clamar. Aleluia! Lembre-se sempre disto. A solução para a nossa angústia é clamar ao nosso Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que no mundo teremos o quê? Aflições. O que são aflições? São angústias, são tribulações, são dificuldades. Deus não nos prometeu vida mansa, mas Ele nos prometeu socorro. Ele é o socorro bem presente nas nossas vidas. E como Ele vai nos socorrer? Quando nós gritamos por socorro. O sujeito está no mar, está nadando e não pede socorro, vai morrer afogado, porque ninguém sabe que ele está se afogando. Mas quando ele começa, socorro, socorro, o salva-vida, opa, tem um lá de braço levantado pedindo socorro. Meu irmão, você tem que fazer alguma coisa para Deus te socorrer. Nós precisamos nos movimentar. Não adianta você dizer, Deus sabe de tudo. Ele sabe, mas Ele quer ouvir o teu clamor. Oh, aleluia. Lembre-se sempre disso, a solução para a nossa angústia é clamar ao nosso Deus. Você pode estar vivenciando um problema insolúvel aos seus olhos. Você pode ter entrado neste canal, aqui no Facebook, /TV MJCP, carregando uma enfermidade que já lhe acompanha há muito tempo, há bastante tempo, já é íntima sua. Você já chama ela de minha. A minha pressão alta, o meu tumor, a minha falta de ar, a minha diabetes, a minha dor no joelho, a minha dor nas juntas. Meu Deus do céu, já virou íntima, porque é tua, já tá envolvido com a tua vida, com a tua história. Você não consegue viver sem elas. Você consegue compreender isso que eu estou falando? Já faz parte do seu cotidiano, você acorda com ela, dorme com ela. É assim mesmo. Mas você não fala nada com Deus. Faz aquela oraçãozinha, light, né? Senhor, o Senhor conhece tudo. Meu Deus do céu, isso não resolve. Se o cego ficasse lá na beira do caminho, Senhor, o Senhor sabe que eu sou cego. Jesus nem ouviria a oração dele. O clamor dele, mas ele abriu, foi o bico. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, falou, opa, eu tenho que atender esse cara. Para tudo, para. Essa caminhada, a multidão que acompanhava Jesus parou. A Bíblia fala que era um tropel, como se fosse um tropel. Meu irmão, como se fosse pessoas andando, parecendo cavalos andando. Parou tudo, porque ele ouviu aquele cego clamar. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Você pode ter vindo aqui como o último lugar, dizendo, o Deus dos crentes vai solucionar o meu problema. E vai mesmo, se você clamar. Eu te digo com toda a minha fé, o nosso Deus sara, livra e salva. O Deus desta igreja salva casamentos. O Deus desta igreja abre portas que estão fechadas. O Deus desta igreja restaura relacionamentos. O Deus desta igreja equilibra o emocional do homem. Tem pessoas que são desequilibradas emocionalmente. Mas o Deus a quem servimos,
faz esse milagre. Este Deus enviou Jesus para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Ele, que é o único Deus, o único Senhor, o único soberano. Tudo isto pode ser solucionado nesta tarde, se clamarmos ao Senhor. Eu quero que você escreva aí, ó. Hoje é tarde de clamar. Nós vamos clamar a Deus. Meu irmão e minha irmã, algumas vezes eu vinha aqui no clamor, ficava lá fora. Meu irmão, parecia que elas estavam brigando. Parecia que elas estavam discutindo, porque é gritando com Deus, é falando alto com Deus, é falando, é despertando Deus para os problemas dela. Não que Deus está dormindo, mas é despertando Deus para os seus problemas. Jesus estava passando e aquele cego precisava despertar Jesus para a sua causa. Já viu aquelas vizinhas? Eu conto isso porque lá no tempo que eu era garoto, os vizinhos tinham muito isso, né? Iam assim para a área e falavam assim, ó: ô vizinha, tem um tomate aí que o meu acabou. E a vizinha vinha com o tomate. A cebola também acabou. O meu alho. Meu irmão, o que você gritasse daquela área ali, aparecia. A vizinha vinha, as vizinhas vinham e traziam. Porque era uma vizinha socorrendo a outra. Você imagina a vizinha, pode socorrer, tu imagina Deus, se você clamar. Imagina Deus se você abrir a tua boca e clamar. Aleluia. Tudo isto pode ser solucionado nesta tarde, se clamarmos ao Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos. Não importa o nível de trevas que te cercam. Não importa. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu toda a terra. O profeta Daniel declara que toda a terra se encheu daquela grande pedra, daquela grande montanha que destruiu a estátua, né, que Nabucodonosor mandou edificar, a qual representava os reinos humanos conhecidos. O livro de Atos dos Apóstolos afirma que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja e está conosco para sempre. O Espírito de Deus está na terra. Ele já está na terra. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito de Deus. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro nos informa que à nossa volta estão as trevas, mas o Senhor é conosco. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus, a igreja é de Deus. Você que já entregou a tua vida para Jesus, você agora é de Deus. Você tem que acreditar nessa verdade. Você mudou de lado, você mudou de time. Eu sei que aqui no mundo, né, mudar de time é um negócio difícil. O cara que é na Flamengo, ele vai morrer Flamengo. O cara que é Fluminense, vai morrer Fluminense. Porque se mudar de time, vira casaca, né? Mas nós viramos casaca espiritualmente falando. Nós não conhecíamos Deus e agora conhecemos a Deus. Aleluia. Todo aquele que invocar ao Senhor, todo aquele que clamar ao Senhor, todo aquele que bradar ao Senhor será salvo, experimentará o poder de Deus, o socorro de Deus. Esta é uma promessa do Senhor para todos os homens. Esta promessa não é só para a igreja. O segredo é clamar, o segredo é invocar, o segredo está neste nome poderoso. Lembre-se sempre disso. Perto está o Senhor. O Senhor está pertinho de você. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando você clama pelo nome de Jesus, pelo Senhor, meu amado e minha amada, você está clamando àquele que Deus disponibilizou para te atender. Aleluia. Mas que fé é essa que nós temos que ter? Fé em um pedaço de pau? Muitas pessoas têm uma fé desse tipo. A fé num pedaço de pau. A fé num pedaço de pedra.
Meu irmão, tem gente que acredita em um cristal. Acredite se quiser. Tem gente que acredita num cristal. Acha que o cristal vai abençoar a sua vida. Vai atrair coisas boas para a sua vida. Fé em algo de ouro ou de prata. Fé em alguma reza pronta, escrita em pedaço de papel. Tem pessoas que pegam uma rezinha e ficam com aquela rezinha, guardam, aquela rezinha passa como se fosse um patuá para ela. Mas que fé? A fé no ser humano? Se acredita em algum ser humano? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ou a tua fé está em algum sistema político? Você sabe que tem gente que acha que vai solucionar tudo com o sistema político. Fé nas instituições. Tem gente que acredita nas instituições. Né? Tem muitas propagandas aí. Eu sou isso, eu sou aquilo. Meu Deus do céu. Quando Jesus queria identificá-lo, ele dizia assim, olha, eu sou do céu. Eu sou filho de Deus. Eu desci do céu, eu sou o pão vivo. Eu sou a água viva. Ele dizia, eu sou do sinédrio, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu sou do templo, eu sou daquilo. Meu Deus do céu. Quantas instituições já abriram e fecharam? O que nós estamos falando de fé é a fé na palavra de Deus. Lembre-se, tudo passa, ou tudo passará. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanecerá para sempre. A aflição vai passar se você permanecer na palavra. Olha, que promessa de Deus, hein? Essa aflição vai passar se você permanecer na palavra. É difícil permanecer na palavra? Porque as coisas que nos envolvem vão nos levar a desistir das promessas do céu. Mas eu quero dizer para você, fique firme. Tudo que parece que é contrário, cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando uma luta na área do emprego, do salário, está passando uma luta financeira, uma luta na saúde. Meu irmão, tudo vai cooperar. Eu posso até profetizar daqui, dizendo para você que isso vai se tornar um grande testemunho. Amém, queridos? Aleluia. No Salmo 24, versículo 1, nos diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso quer dizer o quê? Que Deus está no controle. O Senhor está no controle. Nada foge do controle de Deus. O mistério é a palavra. O mistério de Deus é a sua palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a palavra, e a palavra te libertará, a verdade te libertará. A tua palavra é a verdade. Estas são algumas afirmações do nosso Senhor. Vamos lá, em João 8. João 8. João, capítulo 8, versículo de número 32. Muito conhecido esse versículo. O nosso presidente usou esse versículo para fazer a sua campanha. Que ele permaneça nesse versículo em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Lá em João capítulo 1, vamos lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, olha, verbo com letra grande, palavra de Deus, verbo de Deus, e o verbo estava com Deus. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso não procede de Deus, procede do maligno. Então,
O verbo estava com Deus. Olha, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, a palavra é Deus. Nós precisamos valorizar a palavra, porque a palavra é Deus. Vamos lá no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? A palavra. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus era a própria palavra no meio da humanidade. Era o verbo vivo, era o verbo que se encarnou. Então ele era a própria palavra. Por isso que quando ele tocava, as pessoas eram curadas. Aquela mulher do fluxo de sangue vem e toca, só na orla dos vestidos dele, meu Deus do céu, simbolizando ali a unção que ultrapassa. A palavra de Deus, meu irmão, é poderosa. Olha, essa mensagem você pode ouvir daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos, e essa palavra terá o mesmo poder. Muitas pessoas dizem, é pão dormido. Meu irmão, não entendem nada de Deus, não entendem nada de Deus. Porque a palavra de Deus não envelhece. Não envelhece. Não envelhece. Aleluia. Em João, capítulo de número 17, diz assim, olha só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia. Deus enviou a sua palavra para que ela seja conhecida. E através do seu conhecimento, o ser humano seja liberto de todas as suas tribulações e seja sarado de todas as suas feridas. Meu irmão, existe um remédio de Deus, o bálsamo de Deus, o emplasto de Deus, o óleo de Deus, o remédio de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus, é a palavra. Há poder nesta palavra. Deus nos relata em sua palavra que o homem estava debaixo de um outro poder, o poder da morte. O poder da morte torna o homem como animais. Eu vou ler um salmo, não vou comentar esse salmo não, tá? Porque eu acho que a leitura dele é muito esclarecedora. Salmo de número 49. Salmo de número 49. Esse salmo, nós vamos lê-lo todo, eu não vou comentar, mas eu quero que fique registrado na sua mente, no seu coração, na sua vida, isso, a vaidade do homem. Olha, meu Deus do céu, olha como é que Deus fala conosco. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Então Deus está falando com todos os seres humanos, tá? Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Está vendo? Olha, isso quer dizer o seguinte, eu não posso te salvar, nem você me salvar. Nós precisamos ter um único Salvador, e esse é Jesus. E ele diz aqui, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente, e não veja a cova, porquanto vês morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Olha, no coração dessas pessoas
Eles acham que tudo vai durar para sempre, né? Aí diz, e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo não levará consigo a sua glória, não levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Meu Deus, é pesado. É o desconhecimento da palavra, ou o não querer viver a palavra. O homem parece como um animal. Eu não vou nem comentar, tá, amados? Precisava chegar ao homem um poder maior do que aquele que o acorrentava. Um poder que transforma uma criatura em filho de Deus. Como nós lemos lá em João capítulo 1, o verbo se fez carne e depois todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Deus enviou a sua palavra para nos tornar herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas herdeiros de quê, igreja? Herdeiros das promessas de Deus, descritas em sua palavra. Para o mundo, Deus diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que ele venceu a morte, né? Ressuscitando serás salvo, tornando-se filho de Deus. Agora, para os seus filhos, Deus diz para se apropriarem das bênçãos advindas deste ato de fé. Meu amado e minha amada, você que já entregou a tua vida para Jesus, só confessar não resolve. Você tem que agora conhecer os mistérios para vivê-los. Não adianta você só dizer, agora eu sou filho de Deus, agora eu tenho Jesus como Senhor, como Salvador. Isso só não resolve. Isso resolve para a pessoa que está partindo, a pessoa que está no momento da morte, que não vai ter tempo de fazer a obra, não vai ter tempo de conhecer os mistérios de Deus, já vai direto para o paraíso, como o ladrão da cruz. Se arrependeu na hora da morte. Meu irmão, Deus quer que você viva os milagres dele, os mistérios dele. Aleluia. Não espere o momento da morte, porque você não tem esse domínio. Na hora de eu morrer, eu entrego minha vida. Não entrega, porque não pode. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Não zombe de Deus, não brinque com Deus. Lá em Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Olha. Versículo de número 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu amado, quando você entrega a tua vida para Jesus, Deus tem, olha, a bênção que ele prometeu a Abraão para a tua vida. Para você poder viver o que Abraão viveu. Né? Olha, coisa tremenda. Abraão viveu milagres extraordinários. Com 75 anos Deus o chamou. Com 100 foi pai. E depois, olha, nasceram outros filhos de Abraão. A vitória que vence o mundo é a nossa fé.
O Salmo 107, 19 e 20, na sua angústia clamaram ao Senhor e ele enviou a sua palavra e os livrou do que lhes era mortal e os sarou. Se você ainda não experimentou a cura do seu corpo, hoje é dia de clamar. Clamar a quem? Ao Senhor. Aí, na sua casa. Meu irmão, fecha aí, fecha a janela. Porque tu vai gritar, tu vai clamar. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus vai perguntar, o que tu queres que eu te faça? Que esse tumor saia, que essa diabetes vá embora, que meu sangue seja purificado, que esses demônios parem de me atormentar. Meu irmão, tu vai colocar para Deus. Tu vai colocar para Deus. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu lazer. Porque tem muitas pessoas que estão caminhando e estão ouvindo a mensagem. Tem pessoas que estão, olha, no lazer, tem pessoas que estão trabalhando, estão ouvindo a mensagem. Estão lá ligados, mas estão com a mensagem entrando no ouvido. O Senhor vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. Pois aquele que fez a promessa é fiel, igreja. Ele não é homem, Ele é Deus. Todas as suas promessas, Ele as cumprirá. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meu irmão, o que eu estou falando para você são afirmações muito sérias. São pérolas de Deus para nossas vidas. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você um dia abriu uma porta, abriu uma oportunidade, o diabo fez uma obra na tua vida, o diabo entrou e tu sabe que o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo entra para te dar vida em abundância. O poder da morte estava com o diabo. O diabo continua com poder sobre os filhos da desobediência. É o poder do argumento. Ele não tem mais o poder da morte. Porque Jesus tomou as chaves do poder da morte e do inferno das mãos de Satanás. É agora Jesus que define a tua vida, a tua história, o teu destino. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o verbo de Deus, na palavra de Deus, obtém redenção, vida, cura, libertação, vida, olha, vitória e principalmente salvação. Amém, igreja? Em Hebreus capítulo 2, é um versículo muito importante que muitas pessoas interpretam erradamente esse versículo. E não dão uma verdadeira importância ao diabo, né? Satanás continua solto. Jesus o venceu, mas ele continua solto. E o título dele é maligno, porque a obra dele é má, é uma obra perversa. Então aqui diz, ó, visto pois, versículo de número 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo agora não tem mais o poder da morte, porque tudo está na mão do Senhor. A hora que você entrega a tua vida para Jesus, Jesus muda o teu destino, muda a tua estrada, muda a tua história, muda o contexto da tua caminhada. Muitas pessoas pensam que aqui o diabo perdeu tudo, não perdeu, está tudo ainda com ele. Está tudo ainda com ele. Jesus liberta aqueles que querem ser libertos. Aí você está feliz na vida que tem, amém? O que eu posso fazer? Você está feliz com a instituição que você serve? Você está feliz com a tua fé? Num pedaço de pau, num pedaço de pedra? Uma imagem de ouro ou de prata? Meu irmão, pensa nisso. Já expliquei, como já expliquei em outras ocasiões, Jesus tomou as chaves do inferno e da morte das mãos do diabo. Lá em Apocalipse 1,18 fala isso. Jesus está com todo o poder. Mateus 28, 18. Lá em Mateus 28, ele diz assim, todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Céu e na terra, meu irmão. Jesus manda. Quem manda é Jesus.
Escreve aí. Quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. O poder está com ele. Os outros são argumentos. Satanás fica aí te ameaçando. Se tu sair daqui, meu irmão, eu já tenho testemunhos fortes de amigos envolvidos com as trevas profundamente e que foram à igreja. E na hora do louvor, começou o louvor, o diabo falava no ouvido daquele jovem, daquele irmão, daquele colega: sai daqui, porque aqui você não pode ficar. Porque ele sabe que o poder de Deus vai se manifestar. E aquela vida seria liberta. E ele obedeceu àquela voz. Quantas pessoas estão fazendo loucuras? Estava conversando aqui ontem com o Valtinho. Valtinho trabalha na colônia Juliano Moreira, lá com a recuperação daquelas pessoas que têm problemas mentais. Então eles falam que eles ouvem a voz dizendo o que eles têm que fazer. Pega a faca, passa na cabeça, raspa toda a tua cabeça com a faca. É mole? A cabeça do sujeito fica sangrando, porque a voz mandou ele fazer. Isso quando não manda enfiar a faca em alguém. Viu essa agora, na Barra da Tijuca? O homem que matou a mãe? Meu Deus. Mamãe, eu quero comer um hambúrguer. Você ouviu essa notícia? Mamãe, eu quero comer um hambúrguer. A mãe, não, vamos fazer hambúrguer não, vamos fazer outra coisa. Mamãe, eu quero hambúrguer. Não, vamos fazer outra coisa. Por causa do hambúrguer, matou a mãe. A mãe disse que ia fazer outra coisa. Uma voz devia estar dizendo para ele: é hambúrguer. É hambúrguer. Só hambúrguer, senão mata. Meu Deus do céu. Que loucura é essa? Esses argumentos Satanás ainda tem. Mas quando você entrega a vida para Jesus, o Valtinho falou que tinha um homem lá que era louco, um homem que dizia que ouvia a voz falando para ele fazer as loucuras. Ele aceitou Jesus. Ele disse: nunca mais eu ouço aquela voz. Porque Jesus fechou a boca de Satanás. Porra, calabachando, que poder tem Jesus! E a igreja muitas vezes menospreza o poder do seu Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão debaixo de condenação. Jesus os libertou de todo julgo, diz Romanos 8:1. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, você já mudou de lado. Você saiu das trevas, você agora está no reino do Filho do seu amor. Você agora está na bênção. É hora de abrir o tesouro de Deus e começar a ver o que Deus tem preparado para a tua vida. E parar de se lamentar. Ficar vendo aí novela, ficar vendo seriados e nada de abrir o tesouro de Deus, que é a palavra. Hoje, a partir de hoje, passa a abrir o tesouro de Deus. Começa a folhear o tesouro de Deus. A Bíblia diz que é melhor do que ouro, do que pérola, do que prata. Aleluia. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios 1,18 fala isso. Vamos ler agora Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Tem muito crente que se envergonha do evangelho. Tem muito crente que tem vergonha de carregar uma Bíblia. Tem muito crente que tem vergonha de carregar o tesouro de Deus. E aqui diz, olha, pois não me envergonhe do evangelho. Isso é o apóstolo Paulo, o perseguidor, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Eu te digo neste momento, não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe. Ele é o poder de Deus para a sua vida. A palavra é poder. Eu me lembro agora do pastor Carlos Alberto pregando, ele dizia, é a dinamite.
É a dinamite, é o dunamis. É a dinamite de Deus. Meu irmão, tu quer arrebentar uma pedreira? Tu usa dinamite. Uma fortaleza do inimigo é a palavra de Deus, ela é dinamite. É a dinamite de Deus. O evangelho é poder, Jesus é poderoso. Hoje é dia de clamar, igreja. Hoje é tarde de clamar. Entre a noite clamando. Amém, igreja? Vamos chamar o louvor.